Se tem uma coisa que o cinema adora, é errar a mão com super-herói. E não é errar pouco, não. É errar com gosto, com força, com orçamento de milhões e roteiro mais zoados que minha gaveta de cuecas. Hoje a gente vai relembrar aqueles filmes que tentaram salvar o mundo, mas não salvaram nem o próprio rabo. Se ajeita aí que o festival de fracasso com capa vai começar. E é cada cagada que até o Coringa choraria de pena. Mas antes de começar essa tortura, deixa seu like e se inscreve no nosso canal, porque a culpa desses filmes não é nossa. O que acontece quando alguém mistura faroeste, necromancia, Megan Fox de espartilho e um protagonista com cara de pingaiada sem dormir? Pois bem, te apresento Jonah Hex, o filme que a Warner fingiu que nunca existiu e que faz até o cavalo do filme pedir aposentadoria. Esse troço custou quase 50 milhões de dólares e arrecadou uns trocados de pinga, coisa de 10 milhões. Foi tão fracasso que teve sessão de pré-estreia com mais cadeiras vazias que o jogo entre Mamelodi e Ulsan no Mundial. E olha que o protagonista era o Josh Brolin, que anos depois seria o Thanos, mas aqui, meu amigo, ele estava mais pra vaqueiro com problemas sobrenaturais depressivo. Ele é um ex-confederado deformado que fala com os mortos, procura vingança contra um vilão genérico interpretado pelo John Malkovich com a empolgação de quem acabou de perder o último busão. E a Megan Fox entra murcha e sai calada, parecendo mais figurante de clipe sertanejo do que atriz. Ela atua como quem tá lendo bula de remédio, sem emoção, sem ênfase, só de corpo presente. O roteiro parece que foi escrito num boteco às 4 da manhã, depois de uma rodada de corote e 2 porções de torresmo. Nada faz sentido. Tem cena de tiroteio com explosão aleatória. Tem flashback no meio do flashback. E até um corvo que mora dentro do peito do protagonista. O filme foi baseado em um personagem da DC que nem a própria DC sabe por que existe, mas acharam legal gastar uma graninha pra fazer esse bagulho. A verdade é que resolveram fazer um filme de um personagem obscuro que até poderia dar uma história legal se fosse bem executado, mas infelizmente esse não foi o caso. Jonah Hex é o tipo de filme que até o SBT recusaria passar às 3 da manhã. Nem na tela máxima com dublagem zoada isso aqui funciona. Depois desse fracasso, a DC escondeu o personagem numa caverna mais profunda que o bom senso do Trump. E o cinema de faroeste, que já estava na UTI, desligou os aparelhos e assinou o atestado de óbito. Se o primeiro Superman, lá de 1978, foi um marco do cinema, com efeitos que fizeram a galera acreditar que o homem podia voar, Superman 4 fez a gente torcer para ele cair de cara no chão e acabar logo com esse sofrimento. O primeiro arrecadou mais de 300 milhões e virou clássico. Já o quarto, custou 17 milhões porque cortaram o orçamento no meio e arrecadou só 36 milhões no mundo todo, com um cheiro de fracasso que dá para sentir até hoje. A Cannon Films, que produziu essa jossa, pegou os direitos do Superman achando que ia entrar para o Olimpo de Hollywood. Para quem não sabe, essa produtora é responsável por grandes clássicos brucutus como Desejo de Matar 2 e Braddock. Mas o que entregaram foi uma aberração que parece feita com papel crepom, cola quente e a ajuda de um grupo de teatro escolar do interior de Goiás. Os efeitos especiais são tão porcos que tem cena do Superman voando com o fundo tremendo, mais que carro rebaixado em rua de paralelepípedo. O vilão é o Homem Nuclear, que parece o Marcelo Augusto atuando, sem expressão e sem graça. Ele é um clone do Superman criado com um fio de cabelo e energia solar, e toda vez que ele entra na sombra, perde os poderes. Ou seja, o vilão mais fácil de derrotar desde o coiote do Papa Léguas. Era só o Superman dar uma piaba no maluco no escuro que já era. O roteiro com mais furos do que minhas meias era bem simples. Clark Kent volta pro jornalismo como se tivesse só tirado férias, tem cena de luta na lua em câmera lenta, e o Superman resolve o problema das armas nucleares jogando tudo pro espaço. Porque é isso que um herói faz, resolve o mundo no tapa e no improviso. Superman 4 foi tão ruim que matou a franquia por quase 20 anos. Christopher Reeve, coitado, fez esse filme no automático, com cara de quem só queria pagar as contas. A Cannon afundou logo depois, igual barquinho de papel na enchente. Esse filme não é só ruim, ele é um atentado contra o personagem mais carismático dos quadrinhos e seria muito melhor se nunca tivesse sido lançado.
Se você achava que só o Superman sofria com filme ruim, então segura essa bomba, meu irmãozinho. Em 1984, tentaram enfiar a prima dele nos cinemas e o resultado foi um tropeço tão grande que deixaria até a Capitu com vergonha. Supergirl era para ser o começo de um novo universo, uma heroína poderosa, feminista, inspiradora. Mas o que entregaram foi um filme com a profundidade de um pires e o ritmo de uma missa de velório. A produção veio na onda do sucesso dos primeiros filmes do Superman, mas já com a franquia cambaleando. A protagonista, Helen Slater, até se esforça com aquele jeitinho de quem caiu de paraquedas no meio da bagaça, mas o roteiro não ajuda nem um pouco. Ela vem de Argo City, que está escondida onde Judas perdeu os fundilhos, perde uma bola de energia que caiu na terra e passa o filme todo caçando essa geringonça mágica, enquanto uma bruxa cafona tenta virar rainha do mundo com ela. Sim, parece que a Disney recusou um roteiro merda e a DC abraçou mesmo assim. Custou 35 milhões de dólares, o que para a época era um caminhão de dinheiro, e arrecadou só 14 milhões. Ou seja, prejuízo daqueles de chorar no banho deitado em posição fetal. A crítica detonou, o público fugiu, e os planos de sequência foram cancelados antes mesmo de esquentar os assentos do estúdio. E olha o nível da coisa, o Superman nem aparece. Colocaram uma foto do Christopher Reeve no jornal e uma desculpinha de que ele estava viajando no espaço. Tipo quando a professora falta e manda um vídeo da aula por WhatsApp. Nem Lex Luthor, nem Metrópolis, nem nada. A Supergirl se vira numa cidade genérica, com coadjuvantes que parecem saídos de Malhação, versão 1982. A vilã é uma mistura de bruxa de peça infantil com tia que lê tarô na rua. E tem até um demônio digital mal feito no final. Porque, claro, filme ruim não pode terminar sem um monstro genérico. O roteiro é tão bagunçado que parece que alguém jogou as páginas pro alto e filmou na ordem que caiu. Depois desse desastre, a Warner enterrou a Supergirl por décadas. Ela só voltou a aparecer anos depois em séries de TV e com muito mais dignidade, porque esse filme aqui, meu amigo, foi uma das maiores cagadas do universo DC. E olha que eles são especialistas em fazer merda. Tem filme ruim, tem filme bosta e tem Steel. Esse aqui é de cair o toba da bunda. Em 1997, a Warner teve a genial ideia de adaptar um herói da DC que quase ninguém conhecia. Botar o Shaquille O'Neal, sim, o jogador de basquete, como protagonista e esperar que o público levasse isso a sério. Resultado, um dos maiores fracassos da história do cinema de super-herói. Uma bomba tão forte que até o Lex Luthor ficou com inveja de não ter tentado destruir o Superman com uma cópia dessa tralha. A história já começa errada. Shaq interpreta John Henry Irons, um engenheiro militar que vira um herói urbano depois de ver armas de alta tecnologia criadas por ele caindo nas mãos de gangues. A solução? Ele constrói uma armadura com cara de bebedouro de escola que já levou muita bicuda e sai pelas ruas com um martelo gigante, parecendo um cruzamento entre o Robocop sem orçamento e um leão de chácara dos anos 90. O orçamento foi de 16 milhões de money, mas parece que gastaram tudo no lanche do Shaq, porque os efeitos são piores que o comercial da padaria do Chicão aqui no bairro. O uniforme do Shaq parece feito com chapa de fogão velho e fita isolante. E as cenas de ação, uma mistura de câmera tremida, barulho de panela batendo e dublê tropeçando nos próprios cadarços. E o Shaq atuando, meu Jesusinho. O homem expressa sentimentos com menos emoção que meu Pug Bandit. Fala como se estivesse lendo o roteiro na testa dos outros atores, sem emoção, sem ritmo, sem alma. Até o martelo dele é mais expressivo. Parece que colocaram ele lá só porque era famoso e alto. Tipo, precisamos de um herói que pareça forte, qualquer coisa serve, bota o Shaq aí mesmo. O filme arrecadou só 1,7 milhões de dólares. Nem a mãe do Shaquille foi assistir essa desgraça. A crítica massacrou, o público ignorou, e a DC enterrou esse personagem tão fundo que nem o Aquaman acha mais. Pior eu que gastei meus míseros reais assistindo essa bomba no cinema, pois nos quadrinhos durante a saga A Morte do Superman, o Aço foi um puta de um personagem foda. Como tiveram coragem de colocar o Shaquille O'Neal para representar ele é o verdadeiro mistério. Steel é a definição de projeto errado do começo ao fim. Foi tão mal que a Warner desistiu de adaptar qualquer herói menos famoso por anos.
O Shaq voltou para o basquete, onde ele pelo menos sabia o que estava fazendo, menos acertando lances livres, até que o desgraçado do Adam Sandler colocou ele em Gente Grande 2. Mas já falamos demais de filmes ruins para continuar falando dessa outra bomba. Se você acha que a Liga da Justiça de 2017 foi ruim, é porque você nunca teve a infeliz curiosidade de ver a aberração que veio antes, Justice League of America, de 1997. Não foi para o cinema, mas merece estar nessa lista porque é uma bosta tão grande que foi direto para a TV. E mesmo assim só passou na Europa. E com vergonha. A própria Warner esconde essa jossa como se fosse parente preso. Essa abominação foi feita com um monte de atores com menos fama que os atores das novelas do SBT. Temos o Flash que vive com a mãe e não consegue pagar o aluguel, o Lanterna Verde que mais parece um estagiário de cartório de protestos, uma super-heroína chamada Gelo que trabalha com meteorologia e outra que se chama Fogo. A Mulher Maravilha, Superman e Batman provavelmente viram o roteiro e correram para não se queimar. Para quem não sabe, esse filme foi baseado na mesma formação da Liga da época da morte do Superman nos quadrinhos. Ou seja, era tão podre que o Azulão morreu enfrentando o apocalipse sozinho porque a Liga tinha peidado na frente do bichão. Os figurinos pareciam comprados na loja de fantasias na 25 de março, aquele tipo que vem num saquinho escrito "Não aceitamos trocas". A máscara do Flash mal cabia na cabeça do coitado, e o Cyborg foi substituído por ninguém. Porque o orçamento aqui era mais apertado que a calça do Gustavo Lima. O enredo era um misto de episódio ruim de Friends com Chaves. A Liga mora toda junta num AP, tipo sitcom, e fica discutindo a vida amorosa enquanto um vilão invisível tenta dominar a cidade. Acho que o produtor falou, pô, se a gente não tem grana pro vilão, finge que ele é invisível e tá tudo certo. Brilhante. O nível de tosquice é tão alto que se colocasse um pombo comendo no lugar das cenas de ação, ainda seria mais empolgante. Esse filme foi tão mal feito que nem chegou nos Estados Unidos. Vazou na internet e virou lenda urbana. E com razão. É um fracasso histórico, um aviso em vídeo do que não se deve fazer com heróis. Olha, quando você procura algo na internet e quase não consegue achar nada sobre aquilo, é um sinal da qualidade duvidosa do filme. E é tão difícil de arrumar imagens dessa desgraça, porque a Warner deve ter uma equipe só para evitar que outras pobres almas assistam. Depois disso, a Warner trancou os arquivos da Liga por 20 anos. Só foi ter coragem de mexer nisso de novo em 2017. E mesmo assim tem muita gente que acha que deu zica de novo. E aí, conseguiu sobreviver até o final? Ou já tá aí pensando em processar a Warner por danos emocionais? Porque esses filmes não são só ruins, são praticamente crimes contra o entretenimento. E o mais bizarro é que alguém assinou o contrato, aprovou o orçamento e ainda achou que ia dar certo. Mas deu errado, muito errado. Agora, se você curte ver heróis falhando mais que aposentados sem Viagra, não para por aqui. Clica aí e confere também o vídeo com os piores filmes da Marvel, que não ficam muito atrás não, viu? E aproveita, porque aqui no TV Geek a vergonha é garantida, mas o riso também. Tem vídeo novo toda semana com mais bombas cinematográficas, curiosidades bizarras, heróis esquecidos e filmes tão ruins que parecem episódio perdido do Linha Direta. Se inscreve, deixa o like, compartilha com aquele amigo que ainda defende Batman vs Superman e comenta aí. Qual foi o pior desses todos? E qual outro filme merece ser esculachado aqui no canal? Aqui é TV Geek, onde até herói ruim vira motivo de piada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.